Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede. Fala galera, Boleiros na Rede chegando com a segunda parte da entrevista com a Gláucia Santiago. Já aproveito para pedir, você deixa o seu like aqui no vídeo, curta, compartilha, envia para todo mundo, se inscreva no canal também galera, que é muito importante para nós, valeu? Curta a segunda parte da super entrevista que fizemos com a Gláucia Santiago. Mas eu imagino que a grande dificuldade desse período não seja nem os programas de tecnologia. Eu acho que é a falta de assunto. Que vocês mantêm um programa longo no ar, sem o futebol acontecendo, sem as coisas nos clubes, onde é o tema do programa acontecendo, deve ser muito difícil, né? Porque para outros setores da imprensa tá borbulhando, né? Para quem fala de política, quem fala de economia, quem fala de saúde, tá ótimo. Agora, para quem fala de futebol, realmente acho que isso deve ser uma dificuldade que vocês enfrentam também, né? A gente enfrentou bastante. Agora sim, a gente já está a ponto que temos muitas discussões, já temos campeonatos no mundo voltando, então já tem um pouco mais de informação. Mas no início, uma saída muito legal foi mesmo o bate-papo, né? Foi a entrevista, foi o espaço que a gente ganhou para conhecer mais atletas, pessoas do esporte, treinadores, dirigentes. Então, foi um espaço que a gente teve, tá? A gente não tem o diário, a gente não tem o treino, a gente não tem o campeonato, mas a gente tem um espaço para conhecer essas pessoas ou para entender qual que é a realidade daquele clube. Então, assim, a gente se usou disso, né? Dessa oportunidade de bater papo, de conhecer, para também fazer o nosso programa. Então, num primeiro momento, isso foi muito bacana. A gente ainda tem os entrevistados, agora a gente já consegue mesclar mais com notícia, né? Porque já tem bastante coisa acontecendo. Mas com os entrevistados, eu acho que a gente também teve esse primeiro momento. Como é que a gente vai se reinventar? Como é que a gente vai segurar? Então, tendo bons entrevistados, contando essas histórias, né? E aí também isso gera discussão, você traz um atleta e ele fala da situação do clube, você traz um presidente, ele fala das finanças, ele fala disso, daquilo, então você consegue também ter uma discussão e trazer a realidade que a gente tinha antes desse período, né, como é que estavam os clubes dentro dos seus campeonatos ou até em mercado, enfim, e aí isso podia trazer pra gente aí argumentos e coisas pra gente conversar. Mas acho que a gente conseguiu, nesse primeiro momento, se reinventar, principalmente com as entrevistas, e que também foi bem positivo, foi bem legal, que a gente também pôde conversar e trazer umas informações que muitas vezes a gente também não tem esse tempo. No dia a dia, ali na correria, você não consegue levar um jogador e ficar lá por meia hora falando com ele, enfim. E agora a gente também já consegue trazer um pouco mais de notícia, porque com 2 meses de tudo isso parado e acontecendo, e como eu falei, o mundo também em alguns aspectos retomando a atividade, então a gente também consegue trazer um pouco de notícia, mas claro que foi uma dificuldade, né? O que a gente faz sem notícia? Mas a gente também conseguimos segurar bem. Você era setorista do Santos, né? Isso, eu ficava lá. Entendi, mas isso é pela proximidade da onde você morava ou escolheu a TV na época, te colocou para seguir o Santos ali, acompanhar o Santos? Não, foi um convite, né, na verdade. Eu ficava na afiliada da Globo no interior de São Paulo, e aí surgiu a vaga lá em Santos, e aí o pessoal me convidou se eu queria ir para Santos. E aí, poxa, claro, né? Ia ver praia, né? Interiorana, aí quer ver praia. A gente quer ver praia. Brincadeira. Não, mas que a praia vai bem, né? Mesmo que é aquela coisa engraçada, você fala que tá morando numa cidade de praia e o pessoal acha que você passa o dia inteiro na praia, né? O que eu acho do carioca
Conto nos dedos os dias que pude ir, porque afinal de contas eu trabalhava no final de semana, então eu não podia curtir a praia, né? Mas só de ter clima já é bom. Ficou quanto tempo lá você acompanhando? Um ano e meio eu fiquei lá. E aí surgiu esse convite, eu acabei aceitando e fui. Foi uma experiência muito legal, assim, foi uma experiência ótima. E quantos treinadores passaram nesse período que você estava lá? Porque roda muito, né, a questão do treinador. Foi. Eu cheguei lá, era o Jair Ventura. Aí depois peguei a época do Jair, do meio pro final ali do Jair. Depois o Sampaoli, fiquei quase a temporada toda do Sampaoli lá. Então foram 3 em um ano e meio. Jair, qual foi o segundo que você falou? Cuca. Poxa, só treinador bom. O Cuca foi legal. Personalidade bem diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Sim, bem diferentes. O Cuca, eu costumo dizer que foi uma surpresa muito legal trabalhar com ele. Eu não conhecia o Cuca mais próximo, né? Ali, só de acompanhar a cobertura de outros clubes. Mas foi muito bacana, ele tem um respeito muito legal com o pessoal de imprensa, tem um trato muito bacana ali de abertura para conversa, enfim. Ele é um cara muito legal, o Cuca, assim, foi uma surpresa bem bacana trabalhar com ele. E aí depois o Sampaoli, né? O Sampaoli também perfil totalmente diferente. Ele já mais difícil de trabalhar, sempre muito fechado. E o acesso a ele, a toda a comissão, aí um outro perfil também. Se o Cuca já dava um pouco mais de espaço. O Jair também, ele pelo menos no período que eu peguei ele alguns meses, assim, né? Foi bem naquela transição, teve aquela parada pra Copa, e aí ele saiu logo na sequência, né? Eu tô até perdida no tempo. Isso, E aí, então eu peguei esse finalzinho com a saída dele, mas também do período que peguei também era um outro perfil, mas também ele dava essa possibilidade, o pessoal também da comissão dele, né? De um pouco mais de abertura de conversa, enfim. Mas o Gesualdo parece ser bem fechado também, né, Gesualdo, né? Então, eu não peguei o Gesualdo. Eu saí em outubro, né? Eu comecei aqui em outubro do ano passado, então ainda era o Sampaoli. O Gesualdo eu não peguei. Do que eu tenho de contato com quem ainda trabalha lá, diz que ele é um pouco mais flexível do que o Sampaoli. Diz que ele já é um pouco mais... O Sampaoli nem entrevista, ele não... Era só entrevista coletiva quando ele queria lá no clube, então quando estava marcada. Pouquíssimas vezes ele deu entrevista coletiva fora pós-jogo, né? Então, assim, entrevista exclusiva não marcava, então, mas o Gesualdo já me disseram que ele é um pouco mais aberto, já entrevistas inclusive, então já é um pouquinho diferente. Ô, Glaucia, uma curiosidade. Por exemplo, você que esteve trabalhando dia a dia do futebol do Santos, no caso. Você já teve alguma situação de você ter comentado alguma coisa, falado alguma coisa, e depois no dia seguinte ou na semana seguinte começaram a te olhar de cara virada assim, o dirigente? Pô, você não falou. Pergunta isso, cara. Não. Eu tô falando do cara. Levantar uma polêmica. Não tô levantando, não quero levantar. Eu quero dizer o seguinte: ou você conhece de casa, assim, o jornalista comentou uma coisa, o time jogou mal e tal, e pessoas depois do clube, poxa, você tá falando mal do clube, acontece isso? Já aconteceu com colegas? Já. Comigo nunca tive esse problema, não. Mas acontece, ainda mais com setoristas, né? As pessoas que estão ali no dia a dia, porque muitas vezes em outras TVs não, você vai por escala, um dia tá no time X, no outro dia no time Y. Mas o pessoal que está mais no dia a dia mesmo, que tem aquela coisa, que muitas vezes tem outras fontes dentro do clube, isso acontece com frequência. Já vi colegas próximos terem esse problema, e dirigente ou até mesmo jogador, olha, não falo mais com aquele, não falo mais com aquele veículo por conta disso que saiu ou não. Isso de fato acontece. Eu nunca tive esse problema, mas já vi muitos colegas aí passarem por isso, por conta de alguma informação que eles apuraram com outras pessoas, muitas vezes não ouviram a pessoa que estava sendo citada ou coisa assim, e aí acaba tendo esse tipo de problema. Não, mas eu falo isso porque muitas vezes é desrespeito até o profissional de imprensa, né, porque ele não tem liberdade de criticar, né, e ele ganha para isso, vai fazer as críticas, vai fazer as ponderações, para trazer o que precisa. Tem mau jornalista também, tem jornalista que arruma mais confusão, né, e aí que cria, né? Exato, que cria problemas. Eu falo isso mais questão do respeito
ao jornalista, que às vezes acontecem situações dessas. Por exemplo, tem empresa que às vezes tem jogadores que não quer dar uma entrevista ou falar depois do jogo, porque você é daquela empresa, não é dessa, entendeu? E aí primeiro tem que falar naquela empresa. Então você é totalmente de respeito aos profissionais de uma maneira geral. Acontece, infelizmente acontece, e tem isso também que você falou, né? Porque tem os dois lados. Mas muitas vezes o pessoal não pensa desse jeito, como você disse, né? Às vezes, olha, já não falo com aquela empresa, já não falo com aquela... Já acaba também generalizando, né? Ô, Glaucia, a gente vai para a parte de assistência. Você disse que não foi uma boa atleta. Ih, rapaz, uma boa jogadora. Mas, enfim, na assistência aqui, a gente vai fazer toda a jogada, tocar para você com um toque só mandar pra rede. Isso aí é tranquilo? Acho que sim, né? Aqui acho que sim. No campo eu já não me garantiria tanto, mas aqui, vamos lá. Aqui, você mandando a redondinha me ajuda, hein? Tá bom. Se quiser dar uma dominada e tal também, não tem problema não, mas... Aí já mete uma marra, né? A pessoa não joga legal, ainda quer matar no peito, dominar. Isso, olha pro lado, joga pro outro, entendeu? Exatamente. Menos, qual colega da sua equipe joga bem aí da ESPN? Puxa, qual deles joga bem? Não sei, nunca vi essa turma jogando ainda não, viu? Sou nova aqui. Nem das campeãs lá que você falou que ganharam? As meninas jogam bem, eu não vi elas jogando também. Pelo que dizem, as meninas jogam bem também, por isso que eu já falei que eu não vou atrapalhar esse time. Elas foram campeãs. Mas eu vou me inteirar melhor e te falo quem são os craques da nossa equipe. Tá bom, depois dessa assistência que você vai mandar pra rede, você vai ser escalada com certeza, tu vai ver. Vamos ver. Vamos lá. Minha referência é? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que tem muita gente boa e que construiu o jornalismo nas mais diversas plataformas. Como eu falei, eu sempre gostei de acompanhar muito TV, rádio. Eu não gosto de falar em um nome, sabe? Porque parece que a gente referência para a vida. Deixa eu te ajudar. Para a vida? Ampliar o leque para te ajudar. Se não for profissionalmente, para a vida é minha mãe. Eu mandei redondinha agora, viu? A outra foi bem quadrada, mas... Eu ainda tive que trabalhar mais. Agora, para a vida, já temos uma pessoa. Fica com essa, para não se comprometer com nenhum colega também. Um lugar especial para mim é? O Porto, em Portugal. O estádio que mais gostei de ter ido foi? Olha, eu já conheci muito estádio, muito lugar por aí, assistindo jogo, fazendo jogo, mas um estádio que, para mim, tem um lugar no meu coração é o Pacaembu. O jogo mais marcante foi? Jogo mais marcante, puxa vida, hein? Que eu assisti, que eu cobri. À vontade. Fiz bons jogos, tive jogos bem legais, assim. Um jogo que me marcou muito como cobertura foi uma final de basquete, do Novo Basquete Brasil, entre Bauru e Paulistano. Foi um jogo que me marcou muito, assim, porque era a série de melhor de 5, fiz os 3 últimos jogos. E como eu sempre gostei muito de basquete também, me marcou demais aquela partida, porque também tinha muita gente conhecida, muita gente que eu via jogar e que depois eu estava ali acompanhando como profissional. E eu acho que esse foi um jogo que me marcou, assim, de pronto, é esse que eu lembro, assim, de bate-pronto. Legal, eu e o Erasmo cobrimos a Libertadores aí das Américas, na Liga das Américas aí. Legal. A melhor seleção brasileira que vi jogar foi? De 2002. 2002 é uma seleção, assim, que eu acho que marcou muito. Eu costumo dizer que, assim, que foi a última que me emocionou de verdade, assim, sabe? Aquela seleção 94, eu lembro muito bem, tenho um carinho enorme por 94, eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que não tem jeito, 94 eu acho que um título cheio de simbolismos e tal, e não tem como, mas a de 2002 eu acho que é uma seleção também que fez história e que de grandes personagens também. Sofreu muita pressão, né? Tinha muita pressão, bota Romário, e o Filipão, o time ali fechado, né? E conseguiram um êxito muito legal. Assim.
Ronaldo num momento assim Mágico, especial né? para ele. Especial, Uhum. E ele acho que é um cara que todo mundo admira, um Uhum. jogador assim muito. Rivaldo jogou demais também, então acho que foi uma Copa legal. E essa pergunta não, mas vou aproveitar essa tua dominada, seu drible no goleiro. Quem é seu ídolo no futebol? Ai, olha, eu tenho vários também, viu? Tem muito cara bacana aí que eu gosto. E o Ronaldo, eu acho que ele é um cara assim sensacional. Eu gosto muito do Ronaldo Fenômeno. Acho que jogou muita bola e um cara que, se tivesse condições, ainda teria jogado mais um tempo, porque talento sempre teve. Ele, eu acho que é um cara que tá aí na minha lista, vamos dizer assim. Eu acho que ele, sem dúvida, tá lá, o Fenômeno. Tá bom. Você não é daquelas jornalistas que revelam de seu time, não, né? Não, não posso. Não pode? Tá, vou deixar quieto. O meu prato preferido é... Meu prato preferido? Ó, eu sou bosta, gosto de comer, hein, gente? Tem tanta coisa. Eu gosto de grão de bico. Muita gente não gosta muito, mas eu adoro aquele... Sabe aquele grão de bico? Minha mãe gosta muito daquilo, mas eu Nossa, adoro. Grão de bico é uma delícia. Nossa, aquele grão de bico, né? Não vejo essas coisas todas, não. É que eu fico comparando o grão de bico com uma picanha, a diferença, entendeu? É maravilhoso. Eu só fico imaginando, eu gosto de grão de bico. Meu Deus. Não, Aí, picanha é sensacional. É, são coisas distintas, mas é uma coisa que eu gosto muito. tá bom, Gosto tudo bastante. bem. Ah, pra dar uma Tudo diferenciada também, né? Pra Quando uma tem- coisa diferente, Quando você vai. mistura um bacalhauzinho no grão de bico, então Ah, tudo fica. Fica ótimo. maravilhoso, Fica olha aí, ó. Fica ótimo. bom Aqui no demais. Rio de Janeiro a gente come muito bacalhau. Ah, lá Bacalhau, vem ele. gosto Lá vem o bastante Carlos também. falar de Vasco aí, de bacalhau. Ah, Vamos continuar. Meu hobby é... meu hobby. O que eu gosto de fazer? Gosto de fazer tanta coisa. Gosto de ler, gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Gosto de escrever sem ter que publicar. Eu gosto. Pensamentos, né? Exatamente, pensamentos. Outra pergunta que eu inseri, tô começando a partir dessas perguntas que estou fazendo. Algumas eu tô começando com você. Tá bom. Por exemplo, um filme ou uma série que indicaria para essa quarentena aí? E a série The Last Dance, que é falando do Michael Jordan, tá maravilhosa. Todas as segundas tem os novos capítulos na Netflix. É, inclusive também feita numa parceria com a ESPN americana, mas tá sensacional. A história do Michael Jordan, assim, muito bacana, muito bacana. Quem curtiu aquela época do basquete e lembra dos outros jogadores, dos outros personagens, de rever aquelas cenas, muito bacana, muito boa, assim. Tem sido legal de assistir essa série. Mesmo que seu colega de casa aí, Rômulo Mendonça e Bruno Vicari, indicaram hoje, que eu tava vendo também. Tá todo mundo curtindo essa série, tá maior comentário aí, assim, essa série tem dado bastante assunto, pelo que eu tenho visto. Eu acho que você já tinha respondido, né? O segundo esporte preferido é... Já fala. Basquete. De bandeja? Basquete. Deixa eu de bandeja. De bandeja. Um parça na profissão. Um parceiro teu, grande parceirão assim na profissão. Ó, Grande essa parceiro. pergunta também vai dar trabalho, ó. Vai. Dá. Mas assim, eu vou dizer dos grandes parceiros que eu tive, os meus amigos repórteres cinematográficos, esses sempre foram grandes parceiros, assim. Ao longo desse tempo que eu fui repórter, eles foram meus grandes parceiros, assim. Me ajudaram, me formaram como profissional e sempre estiveram juntos. Não vou falar um só não, porque ainda bem tenho vários, assim, da época que eu trabalhava lá no interior, né, na região lá de São Carlos, em Santos também, então eu vou colocar como os parceiros aí. Tá bom, vou deixar passar, tudo bem. Foi meio de canela, não foi aquele golaço dessa vez, mas tudo bem. Mas tudo valeu. bem. Valeu. Esses meninos Os 3 merecem pontos. essa situação. Vamos lá.
a matéria ou entrevista mais gratificante que você fez até hoje? Puxa vida. A matéria ou entrevista mais gratificante? Aquela que você sentiu muito orgulho, aquela de, poxa, caramba, legal isso aqui que eu fiz. Nossa, não sei te responder, não. Teve tanta coisa legal assim, não tem nada que eu falo, nossa, isso foi... Mas que falaram, então? Aquela que falaram. De repente você não falou, mas alguém, poxa, veio te elogiar, Glaucia, isso que você fez, esse foi muito legal, foi... Puxa, agora na minha época de Santos, mais recente, tive duas que foram muito legais. Uma que a gente fez um campeonato na periferia de Itanhaém, uma cidade também do litoral paulista. Os meninos tinham uma Copa na rua deles e eles ficaram famosos porque eles divulgaram um vídeo como se fosse o começo da Champions League, então eles colocavam a ópera da Champions, entrava na rua, tinham feito um troféu todo com material reciclável que parecia orelhuda, e aí a gente foi lá contar a história desses meninos na periferia de Itanhaém, foi muito legal, foi uma reportagem que deu muita repercussão. A gente também levou depois os meninos para conhecerem o CT do Santos e os jogadores e tal. Essa foi legal de fazer, assim, pelas pessoas envolvidas e pela história, sabe? De um carinho e de uma inocência, de como eles criaram tudo aquilo e a coisa tomou uma proporção enorme. Eles ficaram famosos na rede e tal. Essa foi uma matéria bem legal, assim, que deu esse retorno, mas principalmente pelos meninos, sabe? De verem o campeonato de rua deles, aquele futebol de rua tão clássico nos bairros das cidades, né? De botar os chinelos ali e fechar a rua, o dedão do pé. E para que o carro tá passando, enfim, a gente conseguiu mostrar tudo isso, foi uma reportagem muito legal. E a matéria ou entrevista também mais difícil de fazer foi qual? Difícil no sentido que você quiser levar. Normalmente quando eu ainda fazia o jornalismo geral, tinha algumas coisas que eram difíceis, porque acabam mexendo com a gente, né, assim, então, o factual, principalmente, né, como a gente chama, que são os acidentes e tal, isso acabava mexendo bastante, assim, de fazer pela condição que a gente via as pessoas. Até outro dia também, num bate-papo, me perguntaram sobre isso, e uma que me marcou muito era uma área de famílias que estavam, tipo uma área de invasão mesmo, e essas famílias sendo despejadas, e a gente teve que fazer a cobertura, e chovia muito no dia, começou a chover, e assim, você vê as famílias, as crianças, isso mexe muito, assim, mexeu muito comigo e me marcou nesse sentido, sabe? Às vezes já faz tanto tempo e tantas vezes que eu vejo situações como essa, eu me lembro daquelas pessoas, às vezes eu me pego pensando, poxa, e famílias como aquela, como é que será que estão nesse momento? Aquilo te marca de uma forma, assim, que você dá cara, dá rosto às situações como essa, assim. O melhor jogador da atualidade é? Só pergunta fácil. Nossa, o melhor jogador da atualidade? Ai. Atualidade que eu digo, né? Quando tava rolando futebol, agora que tá voltando. Hoje em dia. Hoje você pode falar que é você. Não tem, não, eu que já dominei aí conforme você me mandou. Olha, tem caras bons e fica naquela. Eu tenho aquela velha discussão, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Eu admiro muito o Cristiano Ronaldo pela postura de atleta, assim. O cara tá focado naquilo, tá atento àquilo o tempo inteiro e de já ter tanta coisa, conquistado tanta coisa, e ainda assim você vê que ele tá sempre preocupado no preparo físico, tá sempre preocupado no que ele tá buscando, no que ele tá conseguindo. Eu acho que é um atleta, assim, exemplar. Acho que eu vou ficar com ele. Se fosse dar a bola de ouro para alguém, hoje, esse ano seria para Cristiano Ronaldo, pela última temporada? Olha, isso a gente estava falando outro dia também, né? Essa temporada vai ficar meio prejudicada, né? Com tantas paradas e tudo mais, né? Eu acho que a temporada a gente não pode ainda dizer, não. A gente precisa ver o que acontece. Mas eu admiro ele, eu acho ele um dos grandes aí do futebol atualmente por isso, assim, sabe? Dessa postura dele. Eu gosto bastante de ver como ele trabalha, eu sigo ele nas redes sociais, você fica vendo, o cara parece incansável, né? Então, é um atleta de verdade.
Meu sonho é? Meu sonho? Profissionalmente? Como você quiser. Fica à vontade. Profissionalmente, meu sonho é ainda estar num grande evento, uma Copa, uma Olimpíada. Olimpíada, esse ano, pô, deram um bolo na gente, hein? Seria Também a tua primeira? sem Olimpíada, aí. Não, você já teve. Seria a primeira Olimpíada? Você já teve outras Olimpíadas? Não, de cobrir no local, não. Todos os clubes deveriam. Todos os clubes deveriam. O que todos os clubes deveriam, hein? Ups. Eu acho que repensar a sua forma de administração, né? Eu acho que tudo que a gente vê hoje ainda nesses dias atuais de pandemia e tudo mais, eu acho que só escancara ainda mais as administrações dos clubes sempre muito mal feitas e gastos a mais. Eu acho que eles deveriam ser melhor administrados, deveriam repensar a administração dos clubes. Bacana. Glaucia, a nossa última pergunta é uma pergunta que vou fazer e vou explicar, porque assim, vou indicar essa resenha para quem você pode indicar para que nós possamos também bater um papo assim. Nós estamos entrevistando todos os tipos de pessoas, jornalistas, atletas, jogadores, né, que estão jogando atualmente, ex-jogadores. A última antes de você foi, por exemplo, do Ilho, jogador do Fluminense, ex-jogador do Fluminense, né? Então, jogadores, ex-jogadores, jornalistas, segurança de clube, analista de desempenho, enfim, várias pessoas, e vamos entrevistar quarta-feira uma nutricionista, enfim, várias pessoas de todos os segmentos. A ideia é de democratizar esse espaço e mostrar que esse meio do futebol não é centrado só nos jogadores e técnicos, é em todas as pessoas. Então eu queria sua indicação para quem você vai passar assim, gostaria que vocês indicassem, entrevistassem fulano de tal, e claro, eu vou pedir a sua ajuda para fazer o meio de campo com fulano de tal. Caramba, hein? Você tinha que ter me dito antes para eu pensar, gente. Assim que é bom, poxa. Agora de bate pronto, você me quebra. Deixa eu pensar. Aí o duro que eu falo, fala com fulano. Aí o fulano não quer falar, fica ruim pra todo mundo. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Quem, hein? Quem é personagem de entrevistas boas? De boas entrevistas? Fala com o amigão aí, né? Um cara que é resenha demais, trabalha com a gente, é o Eduardo de Menezes. Repórter, ele é setorista do Palmeiras, ele tem bons quadros aí nas nossas plataformas digitais, que ele conversa com os atletas e tudo. O Edu é um cara resenheiro, um cara bom de papo. Então, vou te pedir esse favor, você chegar a falar com o Edu Menezes ou outras pessoas, enfim, mas para bater esse papo, é nesse nível de conversa, a gente não quer perguntar de nada complicado da vida de ninguém, da carreira de ninguém, a gente está com a intenção de resenhar mesmo, ainda mais nesse momento que todos vivemos, né, de pandemia, de Covid, essas coisas todas que nos deixam tristes para baixo. Então a gente quer trazer um pouco de entretenimento com informação, com conhecimento, descontração, né? Então nosso objetivo é esse, tá bom? Tá, vou falar para ele, Edu, te coloquei no programa agora você se vira lá, hein? Carlos, despeça aí da nossa convidada. Poxa, foi um prazer, Glaucio, te ouvir. Obrigado aí pela tua presença, obrigado por nos atender. Legal a gente ouvir sobre a vida do jornalista. Eu que gosto muito dessa parte, né? Sempre gostei muito de jornalismo esportivo, né? Queria ter sido jornalista, mas não foi possível. Queria ter sido jogador de futebol, mas também não foi possível. Então... Mas é legal a gente ouvir as histórias, né? Sobre a vida das pessoas que estão dentro do jornalismo. Valeu, foi muito legal. Te desejo sucesso. Tudo de bom na tua vida. Deus te abençoe. Obrigada. O Glaucia, olha só, Glaucia, foi muito bom estar contigo. Poxa, uma surpresa quando o Robson falou, consegui entrevista com a Glaucia. Eu fiquei assim surpreso. Gente, como é que pode, né?
Mas eu sei que você atendeu o Robson só para ele se insistiu tanto, né? Por educação, para não te perturbar mais, né? Mas ele vai continuar te perturbando e querendo outra resenha dessa. Mas muito obrigado, tá? Sucesso para você. Acho que você está num lugar muito legal e você pode galgar outras posições muito maiores, né? Que você tenha sucesso e êxito na sua carreira, tá? Um grande abraço, prazer imenso. Obrigada. É isso aí, Glaucia, quero te agradecer grandemente mesmo pelo nos atendido. Carlos, depois eu te falo o que o Erasmo falou no início, falou mal pra caramba da gente. Tudo bem. Ele vai ver. Glaucia, quero te agradecer mesmo pela atenção, né, pela educação, nos receber. Não foi conforme o Erasmo falou, não, foi muito bem atendido. Mas muito bacana mesmo saber mais aí da sua história, saber mais da sua visão sobre o jornalismo, sobre o futebol, sobre a mulher no esporte. Isso é muito importante, isso dá uma força enorme para as mulheres também, isso é muito legal de ouvir de você também. E foi muito legal esse bate-papo mesmo. Aguardo lá os seus indicados e quem sabe uma futura resenha nossa também. Sem contar que você tem um indicado dentro de casa, ó. Esse é difícil, hein? Não gosta. O que eu falo por todo mundo. Ai. Não, mas já trabalhei bem isso já. Hoje em dia ele já é mais falante de tanto me ouvir. Só explicar que vai ser nesse nível aqui, brincadeira, tudo bem. Bom, vamos ver. Obrigadão. Eu que queria agradecer, gente. Foi muito legal estar com vocês hoje. Foi um prazer enorme conhecer vocês e também falar com o pessoal que acompanha. Foi como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, né? Dá pra gente tirar algumas coisas positivas desse momento, algumas coisas que a gente pode ter como boas, né? E eu acho que o que a gente tem feito de fazer live, de conversar, de estar um com o outro, eu acho que isso é uma das coisas positivas, assim. A gente acaba se conhecendo melhor, a gente acaba fazendo mais amizade no nosso meio de trabalho. E as pessoas também acabam conhecendo mais a gente. Essa ideia de que está todo mundo entrando na nossa casa, a gente está acostumado a entrar na casa dos outros, agora as pessoas estão na nossa também, mas eu acho que de uma forma mais ampla até, né? Porque as pessoas também possam nos conhecer mais de fato como a gente é. E foi um papo muito legal, muito feliz, estou à disposição que vocês precisarem. E é isso. Obrigada mais uma vez pela parceria, pelo convite. Sucesso, muita saúde para todo mundo. Valeu, obrigado. Vocês que estão aí nos ouvindo também, participando do programa, muito bom ter vocês conosco aqui no Facebook, no Instagram, na Rádio Buda. Muito bom tê-los conosco. Sigam o nosso canal, curtam, se inscrevam, publiquem lá, divulga para todo mundo, pro amigo, pro vizinho, pro parente, pro inimigo. O inimigo também, vai também para ele. Divulga para todo mundo conhecer dessa história muito legal que foi a entrevista com a Glaucia. Valeu? Então até a próxima, galera. Um abraço e fomos! Valeu. Beijo! Tchau.